Sejam bem-vindos de volta aos Mistérios da Greta. Eu sou a Greta Azevedo, do canal Mistérios da Greta. Já sabe, já deixa o like, se inscreve, ativa sininho, compartilha, comenta. E a história de hoje, ela é bem intrigante. Com certeza você já deve ter ouvido falar nos cangaceiros que andavam pelo sertão nordestino. Deve ter ouvido falar de Lampião. Agora, alguma vez, você já ouviu falar de um cangaceiro que virou santo? Essa é boa, né? Vem comigo que eu te conto toda a história. Anália, solta a vinheta. Bom, gente, para começar, falar em cangaço é algo que não dá para falar nesse vídeo aqui, explicar o que é cangaço, o que deixava de ser. É um assunto muito extenso que não dá para falar nesse vídeo e talvez nem em um único vídeo, porque foram séculos que, na verdade, o cangaço durou e é um assunto bastante complexo. Então, não vai ser realmente o tema deste vídeo. Nós vamos falar a respeito de um cangaceiro em especial que tinha um nome de guerra, porque todos eles, quando entravam no cangaço, principalmente na época do famoso Lampião, eles acabavam adotando um nome de guerra. E esse cangaceiro tinha um nome de guerra chamado Jararaca. O bando do Lampião, ele foi praticamente o último. E foi o maior e foi o mais duradouro, o melhor organizado, enfim. Só que tem uma coisa, assim, a época de atuação, né? Que época foi isso? Assim, a gente pode dizer 100 anos atrás, porque foi nas décadas de 20 e 30 do século 20. O Lampião, ele estava acostumado a invadir para fazer, tomar as coisas das pessoas e etc., em pequenas cidades, pequenas vilas, né, lugares menores. Até o dia que surgiu um cangaceiro no bando dele, porque pelo bando do Lampião, gente, só para vocês terem uma ideia, passaram mais ou menos uns 1000 cangaceiros, tá? É muita gente. E aí o que acontece? O tal de Macilon convenceu o Lampião a atacar a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Aliás, se alguém for de Mossoró, deixa um comentário, deixa um oi aí, Mossoró, região. E só que tem uma coisa, Mossoró, isso em 1927, tá? Que aconteceu, o que a gente vai contar agora. Lá em 1927, Mossoró, no Rio Grande do Norte, já era a maior segunda cidade do estado do Rio Grande do Norte, perdendo apenas para a capital, Natal. E no interior do estado do Rio Grande do Norte, era a maior cidade. Já era uma cidade muito grande em 1927 e uma cidade rica. Por quê? Porque eles tinham uma grande produção de algodão. Então, era uma cidade que tinha uma riqueza e, mais interessante ainda, eles tinham uma agência do Banco do Brasil, o que no sertão nordestino, naquela época, gente, em 1927, era uma coisa assim realmente meio que extraordinária. Tanto é que talvez alguém aqui já tenha ouvido falar das tais botijas de ouro que as pessoas enterravam antigamente, mas não é porque elas gostavam, achavam bonito, poético, eu vou escavar porque eu vou enterrar minha botija, não, é porque não tinha um banco, não tinha um banco para você guardar o dinheiro, né? As pessoas faziam o que hoje? Deixa o dinheiro no banco. Bom, hoje estamos na era do Pix, né? Mas
imagina há 100 anos atrás. Então não tinha esses lugares muito distantes, não tinha agência bancária, não tinha nada. Então como que a pessoa fazia para esconder ouro, para esconder riqueza, para esconder às vezes até dinheiro graúdo, né? Maior mesmo? Fazia o quê? Punha tudo numa negócio, né? Que eles acabavam chamando de botija e enterrava. Por isso que até hoje tem até pessoas que são caçadores, né? De tesouros, procuram botija e etc. Por conta disso, porque realmente era uma necessidade. Muito além de um costume, era uma necessidade porque não havia outra escolha. Tá? Não tinha como você ir numa agência bancária, fazer um depósito, por exemplo. Não tinha isso, né? Era muito difícil para quem morava por essas bandas muito afastadas. Só que Mossoró, como era uma cidade grande, a maior cidade do interior do estado do Rio Grande do Norte, e uma cidade rica por conta da produção de algodão, tinha uma agência do Banco do Brasil. E aí, o que aconteceu? Esse tal de Macilon convenceu o Lampião, que estava acostumado só a atacar locais menores, a atacar a cidade de Mossoró. E o Lampião era um cara muito inteligente. A gente pode achar o que for dele, tá? Sem essa dualidade, herói ou, né, outra coisa. Sem essa dualidade, gente, porque, né, enfim, é um assunto que acho que nem tem nada a ver. Enfim, ele ficou meio cuidadoso, né, com essa história, apesar de ter achado a história muito interessante, assaltar uma agência bancária. Tudo começou no dia 12 de julho de 1927. Foi um dia antes do ataque. Eles encontraram, nas proximidades da entrada da cidade, um coronel chamado Antônio Gurgel. Pois é. E aí eles pegaram, né, esse coronel Antônio Gurgel para conversar. Falar, vem cá, querido. Era um coronel, né? Enfim. E esse coronel Antônio Gurgel, ele tinha um genro chamado Jaime Fernandes Guedes, que era, gente, simplesmente o gerente da agência do Banco do Brasil lá em Mossoró. O Lampião, então, que sabia sim ler e escrever, tá, gente? O Lampião era alfabetizado, sim. Ele mandou um bilhetinho para o prefeito da cidade, chamado Rodolfo Fernandes, exigindo uma quantia absurda de dinheiro. E, gente, falar a verdade, eu não parei para tentar fazer o cálculo, tá? Mas, gente, esse tremor foi meu gato. Era uma quantia absurda em réis, em milhares e milhares e milhares de réis, que era o dinheiro da época no Brasil. E aí, o prefeito, quando recebe esse bilhete, vê que era uma quantia, assim, extraordinária, absurda, e ele responde para o Lampião. Ele manda outro bilhetinho de resposta, dizendo o seguinte: olha, nós não temos esse valor aqui na cidade, e mesmo que tivéssemos, nós não íamos dar para você. Então, se você quiser atacar a cidade, ataque. Desse jeito, gente. Desse jeito. O prefeito foi firme. E aí, o que acontece? No dia seguinte, o que aconteceu? O Lampião atacou a cidade de Mossoró no dia 13 de julho de 1927. O Lampião estava, contando com ele, em 54 homens. 54 cangaceiros. O miado também... Eu acho que ele quer participar do vídeo, gente. Desculpa, tá? Mas é um bichinho muito fofo. O Lampião, voltando, o Lampião, gente, estava contando com ele mesmo em 54 homens.
54 cangaceiros para invadir a cidade de Mossoró. Só que o Lampião, que não era bobo nem nada, como ele já devia estar preocupado que alguma coisa pudesse dar errado devido ao tamanho da cidade que ele estava atacando, né? E ele estava acostumado a atacar cidades, localidades menores. O que ele fez? Ele ficou no cemitério da cidade, porque normalmente nessa época os cemitérios ficavam fora dos limites urbanos, digamos assim, das cidades. E o Lampião ficou no cemitério. Ele não entrou mesmo. Ele mandou os cangaceiros entrarem, mas ele mesmo não entrou, não. Ele ficou no cemitério da cidade só para ter, né? E nem todos os cangaceiros entraram também. Então, quer dizer, se eles viessem para cima, ele também já estava pronto para o que desse e viesse, certo? Inteligência a gente tem que ter em qualquer situação, independente de quem seja, independente do que faça na vida, né? Bom, a resistência do povo e das autoridades de Mossoró foi implacável. A igreja da cidade, a igreja matriz, porque já devia ter mais de uma igreja, porque a cidade era grande, como eu disse. A igreja matriz da cidade e o palacete, que era a residência do prefeito, que eram pertinho um do outro, viraram os grandes focos de resistência da população de Mossoró, tá? Da população, da guarda, das autoridades e tudo mais. Eles montaram barricadas com algodão, que era justamente o que eles tinham ali. Montaram várias barricadas com algodão e ficaram, então, não seria nem entrincheirados, né? Ficaram colocados ali por exemplo, igreja tem torre, é um local privilegiado, porque você tá protegido, mas você tá vendo, você tá lá do alto, o cara tá lá embaixo. E no palacete, que era a residência do prefeito, a mesma coisa, porque era uma construção grande, não era uma casinha, né? Claro que não, porque era o prefeito de uma cidade grande naquela época. E então também tinha uma parte alta também que deixava as pessoas que estavam ali protegendo a cidade também numa posição privilegiada. Bom, e aí que entra a figura do primeiro cangaceiro aí nessa história que vai aparecer, chamado, nome de guerra, tá, gente? Colchete. Tem um outro que aparece mais à frente, gente, só que assim, muitas vezes no cangaço se repetia o nome de guerra de algum cangaceiro que já tinha deixado este planeta. Se repetiu o nome, tá? Isso era muito comum. Teve um outro colchete mais para frente, mas esse é o colchete que ficou lá por Mossoró mesmo. Um cangaceiro chamado Colchete, então, ele arrumou gasolina e ele tentou montar o que a gente conhece popularmente por coquetel Molotov. Para fazer o quê? Eu não falei que eles tinham feito barricadas lá em Mossoró, de algodão? O que ele pensou? As barricadas de algodão que estavam cercando o palacete da residência do prefeito, o que ele pensou? Ele pensou, vou pegar gasolina, fazer um coquetel Molotov, vou jogar nesse negócio de algodão e, claro, imagina, né, gente, gasolina com fogo no algodão... Já não preciso explicar o resto, né? Enfim, seria incrível como aquilo ia espalhar. Só que na parte superior da residência do prefeito, como eu falei, né? Era uma casa, né? Era um palacete. Estava um grande atirador, um cara que tinha aquela pontaria, chamado Manuel Duarte, que logo se ligou da intenção do cangaceiro. Ele só observou e falou: ah, já sei o que esse cabra vai fazer. Aí o que ele fez? Ele esperou direitinho a cabeça. Presta atenção nessa parte, tá, gente? Porque tem coisa, lembra que eu não posso falar diretamente. Não posso.
Então ele ficou esperando direitinho a cabeça do colchete ficar assim bem visível para ele. E aí, quando a cabeça do colchete ficou bem visível para ele, o que que ele fez? É isso mesmo. Foi o primeiro e foi o segundo. Pois é. O colchete ainda não perdeu a vida na hora, de imediato, mesmo com duas pipocas na cabeça. Pois é, gente. Ainda ele estava com vida. E aí, o que aconteceu? O outro cangaceiro, cujo nome de guerra era Jararaca, saiu correndo. Não se sabe exatamente o motivo, né? Não se sabe se ele foi realmente, se teria ido acudir o companheiro de cangaço, né? Alguns cogitam isso, que ele foi acudir, né? O outro cangaceiro. Mas existia uma lei, era uma lei interna, tá, gente? Era um código interno entre os cangaceiros, que era o seguinte: se um cangaceiro tombasse em combate, o outro cangaceiro que estivesse mais próximo daquele tinha o direito de pegar tudo o que era daquele que tinha tombado. Então, vamos lá, se o que tombou tivesse instrumentos, né, de fogo, tivesse instrumentos que cortassem, tivesse, de repente, algum objeto, né, que era fruto de furto, por exemplo, um relógio de ouro, alguma coisa do tipo, né, um cordão de ouro. Então, assim, o que o cara tivesse, o cangaceiro que tivesse mais próximo daquele que havia tombado, naquele momento, ele tinha o direito de pegar tudo que aquele tombado tinha. E o Jararaca fez exatamente isso. Parece que o colchete ainda estava com vida, tá? É o que contam, né? É o que contam, que o colchete, mesmo com duas pipocas na cabeça, ainda estava com vida, né? Mas já estava terminando a vida, né? E o Jararaca correu. Alguns falam que foi para tentar tirar as coisas dele, de repente tirar ele dali, mas a gente sabe também desse código interno dos cangaceiros, que podia pegar, o que estivesse mais próximo, podia pegar tudo do outro. E realmente ele estava pegando as coisas do colchete. E aí, esse Manuel, que já tinha dado duas pipocas de presente pro colchete, resolveu também dar várias pipocas de presente para o Jararaca. O Jararaca tomou várias pipocas nas costas, caiu, e aí, mas o Manuel, não contente, ainda deu mais uma pipoca na perna, na coxa, perto da região do glúteo. Enfim, gente. Aí o Jararaca ficou, acho que porque, gente, tava aquela situação na cidade, né? A cidade tava sendo invadida pelos cangaceiros, tinha o pessoal tentando defender, enfim, imagina o clima, né? Todo mundo com adrenalina lá no último. E aí, gente, o que acontece? O Jararaca ficou desmaiado durante 10 minutos. Bom, também, né? Depois dessa. E vocês acreditam que ele acordou? Ele acordou e ainda saiu andando. Saiu andando. Depois disso tudo. A gente não sabe exatamente quantas perfurações ele tinha naquele momento, mas não era pouca coisa. Ele conseguiu ainda sair correndo, quer dizer, correndo, né? Se arrastando. Mas saiu andando, sozinho, sem ajuda de ninguém. Ainda ele pediu ajuda
se eu não me engano, para Sabino e Macilon, né? O Macilon é o cara que tinha tido a fantástica ideia, né, de atacar Mossoró. Ele acabou convencendo o Lampião a fazer essa incrível, né, ideia. Ai, não sei como é que o Lampião caiu nessa. Deve ter sido por ganância, mas não foi muito inteligente essa parte. Ele fazia melhor que isso. Que ele era inteligente pra caramba. Não tô defendendo nenhum ato dele, não, hein, gente, por favor. Não estou defendendo nenhum ato. Tô dizendo que ele era uma pessoa inteligente, tá? Nada mais. Ele pediu, o Jararaca ainda pediu ajuda, né, pro Sabino, que era outro cangaceiro, pro Macilon, que era outro cangaceiro, que foi o que teve essa fantástica ideia. Só que nessas horas, gente, no cangaço também existia outra regra. Não tinha essa do tipo, ai, coitadinho do meu amiguinho, vamos lá buscar ele? Não, não, vamos salvar a própria pele, tchau, né? E era assim que funcionava. Era a lei do cangaço. O Lampião, que estava no cemitério, essa hora já estava picando a mula, né? E deixaram o Jararaca lá. O Colchete, claro, acho que mais alguns minutos, né? Terminou de perder a vida, definitivamente. Mas o Jararaca não. Ele continuou se arrastando. Tinha a linha férrea, passava trem ali já em Mossoró. E ele chegou a atravessar uma ponte lá, tal, e ele acabou pedindo ajuda para um morador. Isso já no dia seguinte, no dia 14. O cara ainda estava andando, se arrastando, andando. Bom, a gente não sabe exatamente como, né? Em que situação o sujeito estava. Mas, enfim. Aí esse morador fez o quê? Chamou a polícia. Chamou a polícia, o Jararaca foi preso. E aí, como o Jararaca tinha muitos ferimentos, né? Por disparos, né? De fogo. E prenderam ele ali na cadeia pública, né? De Mossoró e ficaram esperando. Cri, 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 cri. Ficaram esperando o quê? O Jararaca perder a vida. Que é o que eles acharam que ia acontecer. Falaram, vamos só esperar um pouquinho que ele já vai, né? Só que não foi. Não foi. Vocês acreditam que mesmo sem tratamento, preso, sem nada, o cabra era tão forte que ao invés dele perder a vida, conforme estavam esperando que ele preso ali numa cela, né, fosse perder a vida, daqui a pouco vai, né? Que nada, ele começou a melhorar. Exatamente, gente, mutante, né? Ele começou a melhorar. Do nada. Só que ele não aceitava comida. Porque ele ficou com medo que pusessem alguma coisinha. Sabe aquelas coisinhas, né? Que podem pôr na comida de alguém pra pessoa, né? Enfim, aí ele não aceitava nada. Aí a mãe do... Olha que história interessante. A mãe do padre da matriz levou um copo de leite para ele. E foi a primeira refeição que ele fez na cadeia. Ainda a população... Ela teve que passar, claro, né, no meio do monte de gente que queria cuspir dentro do copo de leite, sabendo que ela estava levando o copo de leite pro Jararaca. Só que como era a mãe do padre, aí o negócio ficou mais difícil, né? Então, o pessoal quis, né, teve vontade, até tentou, mas ela, acho que deu uns esbregue no pessoal e ela conseguiu chegar com o copo de leite na cadeia, serviu. Aí ele viu, né, que era a mãe, ficou sabendo que era a mãe do padre e tudo mais, e aceitou ele aceitou o copo de leite. Foi a primeira refeição que ele fez na cadeia, mas depois deve ter feito mais. Tanto é que eles deixavam ele passar a tarde, ele ficou alguns dias preso ali, deixavam ele passar a tarde numa rede, e o cara melhorando. O cara só melhorando, gente, vocês não fazem ideia. Jararaca devia ter uma saúde, assim, a ser estudada. Tinha que ser estudado. Bom, fora costas, coxa, tinha um aqui no peito também, tá?
Inclusive, furou um dos pulmões. Gente, não tô falando, não é brincadeira, não, é sério. Diz que ouviam, inclusive, para ele falar, para ele respirar, ouviam o chiado do furo, porque estava furado um dos pulmões e o cara tava lá melhorando, né? Vai explicar, né, uma genética dessa. Bom, como é que acaba? O Jararaca, ele chegou a ser entrevistado na cadeia. Isso que eu chamo de furo de reportagem, gente. Se eu estiver falando alguma coisa errada, se alguém for da região e conhecer, pode me corrigir nos comentários aí que não tem problema, tá? Lauro da Escócia. Lauro da Escócia, era o nome dele mesmo, mas eu acho que ele era de Mossoró mesmo, ou pelo menos vivia em Mossoró, porque tem um museu em Mossoró que chama Lauro da Escócia. Tem uma série de peças lá, enfim, né, que tem muito a ver, inclusive, com essa história do ataque a Mossoró e etc. E esse Lauro da Escócia, ele entrevistou o Jararaca na cadeia, e o Jararaca, ele também foi... Como que fala? Ele foi interrogado, né? Ele foi tem um interrogatório que foi feito, que pediram idade, nome, naturalidade, profissão. Ele falou que a profissão dele era cangaceiro, aí perguntaram qual que era a profissão anterior dele. E, gente, ele tinha sido do Exército Brasileiro, tá? Pois é, coisas da vida. E eu acho que ele começou a falar demais, é a minha opinião. Porque ele fizeram uma série de perguntas para ele, desde quando ele estava no bando de Lampião, dá a entender que é mais ou menos 1 ano que ele estava no bando do Lampião, mas começaram a fazer um monte de pergunta. Por que que o Lampião queria aquele dinheiro? Foi uma das perguntas que foi feita. E eu não sei se eles fizeram uma boa pergunta para ele, porque ele falou que o Lampião queria aquele dinheiro para comprar mais armas da polícia. Então, né? Acho que ele falou demais, o pessoal gostou de menos, ele estava sendo interrogado justamente pela polícia. A gente sabe de uma série de coisas entre cangaço, coronéis e polícia, que na verdade, enfim, tem coisas muito polêmicas e complicadas, né? Mas enfim, gente, então ele também teve essa entrevista. Aliás, tem uma entrevista com... Eu vou ver se eu deixo na descrição. Tem uma entrevista com esse Lauro da Escócia, que é o jornalista que entrevistou ele. Claro que essa entrevista é muito antiga, tá, gente? Porque a gente tá falando... Esse Lauro da Escócia entrevistou o Jararaca em 27, então imagina, né? Aí quando for entrevistar esse Lauro da Escócia, também é uma gravação em preto e branco, se alguém tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Mas enfim, gente, o delegado da cidade de Mossoró era o Tenente Laurentino. O Tenente Laurentino, ele tinha ido passar o final de semana em Natal, né, na capital. E estava previsto para o Jararaca ser transferido, que era o certo a ser feito. Vão observar também a justiça, porque um erro, gente, não justifica o outro. Não existe isso. Vão observar a lei, vão observar a justiça, certo? O que tinha que ser feito com o Jararaca? Ele estava preso. Ah, mas ele era um bandido. Ok, ele estava justamente na cadeia, né? Ele estava preso. Ah, ele tentou assaltar, roubar, podia ter feito mal para alguém. Tá bom, ele já estava preso, certo? O que era o certo, correto perante a lei? Era ele ser transferido para Natal, que era a capital do estado, e é até hoje, e lá ser julgado e condenado ou absolvido. Por quê? Porque, na verdade, dentro de Mossoró, ele não tinha cometido nada errado, gente. Não machucou ninguém, vamos dizer assim. Ele não subtraiu, não tirou nada também de ninguém. Então, peraí,
Em Mossoró ele não tinha feito nada. Iam ter que provar alguma coisa, de alguma outra coisa que ele tivesse feito em outro lugar. Então, por isso que ele tinha que ser o quê? Sim, continuar preso, ser levado a julgamento, ter direito à defesa, que é a lei no nosso país, certo? Qualquer um de nós pode ser... precisar de defesa um dia. Ninguém sabe. Por isso que existe o direito à defesa. Direito à defesa, ser julgado e, a partir do julgamento, ser condenado ou absolvido. E a programação era essa. Era para o Jararaca ser transferido para Natal na terça-feira. Quando o Laurentino, tenente Laurentino, delegado, volta na segunda-feira, ele já volta com o plano armado. E assim, gente, não existe um documento escrito, porque na história a gente não pode falar esse, né? Não pode ficar no campo da imaginação, porque a história é uma ciência, a história ela não é uma ficção, certo? Essa não é uma história de ficção, na verdade. O que a gente vai falar para o final já faz parte do imaginário popular, da devoção, da fé, isso daí realmente totalmente individual, tá? Enfim. Mas até aqui eu tenho que contar a história para vocês entenderem o final disso. O que vai acontecer? Na madrugada da segunda para terça, e o documento é o seguinte: não existe um documento com ordens superiores para que o delegado, tenente Laurentino, desse cabo, né, da vida do Jararaca, tá? Não existe esse documento, nós ainda procurar, porque não existe. Nunca teve nada, tá bom? Por escrito. Mas a gente não sabe o que falaram para ele lá na capital, porque na capital sabiam o que tinha acontecido, claro, e sabiam que o Jararaca estava preso e falando um monte de coisa. Então, a gente não sabe se ele já voltou de Natal já com a ideia, tipo, então, né? Jararaca vai encontrar o fim da linha. E foi o que aconteceu. Na madrugada, o tenente Laurentino, então, pegou, mandou colocar o Jararaca num carro e falando que ele ia ser transferido para a cadeia de Natal para ser julgado. Falou, ok, né? Só que eles foram parar dentro do cemitério. Aí o Jararaca já se ligou. Ele falou, peraí, mas esse daqui não é o caminho para Natal, vocês estão entrando no cemitério. Aí puseram ele para fora do carro e bem na frente tinha uma cova já aberta. Aí perguntaram assim para ele, Jararaca, você sabe para quem que é essa cova? Aí o Jararaca falou, olha, eu acho que eu já tô adivinhando para quem que é. Só que vocês não vão ouvir de mim pedido de piedade. Pedido para vocês não fazer isso comigo. Da minha boca vocês não vão ouvir, não. Vocês vão ver como é que... cangaceiro. E ele foi bem, bem valente mesmo. Até o final. E aí... provocaram machucados no Jararaca, né? Inclusive, rolou durante muito tempo uma lenda que ele teria sido empacotadinho ali, né? Embrulhadinho ali, ainda vivo. Só que parece que isso não aconteceu, não, tá? Parece que realmente ele já estava sem vida, por conta dos machucados que fizeram nele, né? E aí cobriram, né, etc. Então, assim, a gente não tem esse documento dizendo, por exemplo, se teve uma ordem superior para o tenente Laurentino dar conta do Jararaca.
Mas pode ser que ele tenha ouvido essa ordem. Ninguém tem escrito, mas tenha falado, ó, resolve o caso, meu filho, volta lá para sua terra, resolve esse negócio, acaba com esse cara, dá um jeito, se vira, meu filho, se vira, resolve, tá? Vai lá, boa viagem. Então, pode ter sido que tenha acontecido isso. Por quê? Porque, como ele era um delegado local, se ele tomasse também uma decisão da própria cabeça, pode ser também que ele sofresse consequências depois. Por ter desacatado, descumprido ordens, né? Então, a gente não sabe. É um grande mistério isso. E esse é um mistério. A gente nunca vai saber, tá, gente? Com certeza, se ele realmente agiu por vontade própria, sem medo de consequência, e tipo, vou fazer mesmo, ou se ele recebeu ordens, sim, superiores, né, de boca, tipo, ó, vai lá e faz, né, e resolve o caso. Então, a gente nunca vai saber, esse é um mistério. Segundo mistério, como é que Jararaca virou santo? Pois é, um cangaceiro. As pessoas ali, de modo geral, não gostavam dos cangaceiros, né? Ainda mais pessoal de Mossoró. Só que aconteceram várias coisas que foram consideradas erradas. O primeiro erro, gente, é assim: por exemplo, quando tem dois grupos em conflito, né? Aí um abate o outro em conflito. Bom, isso é uma situação, certo? Agora, pegar alguém que já estava preso, já estava presinho da Silva, e, né, tirar a vida dessa pessoa que já estava presa, estava sob custódia do Estado, isso está errado. A gente pode ter a opinião que quiser, só que uma coisa é a opinião, outra coisa é a lei. E a lei é essa. A lei é que, prendeu? Ótimo. Então, vai a julgamento, certo? Então, era o que era para ter acontecido, só que não foi o que aconteceu. Foi covarde, foi muito covarde, porque ele já estava preso, né? Diferente de se eles estivessem ali, se o Jararaca tivesse perdido a vida, naquele momento de batalha, naquele momento de conflito, seria bem diferente, totalmente diferente. Só que não foi isso, ele estava sob custódia do Estado. Então, o Estado, na verdade, tinha que garantir a vida dele, não tirar a vida dele. Então, isso foi completamente errado. Bom, e quem foi Jararaca? Jararaca, na verdade, era um homem simples do povo chamado José Leite de Santana. Ele era nascido em 1901, na cidade de Buíque, estado de Pernambuco. Ele era pernambucano, de Buíque, nascido em 1901, chamava José Leite de Santana. E no túmulo dele, tem um túmulo bem arrumadinho, ali no cemitério de Mossoró, e tem a foto dele, inclusive, tem até foto, nome completo, né, a data de nascimento, a data do fim da vida dele, tudo bonitinho lá. Aliás, a data tá errada, mas tudo bem, tá tudo certinho. E no dia de finados, adivinhem, qual que é o túmulo mais visitado? Justamente o do Jararaca. Muitas pessoas... Gente, por favor, isso daqui é uma questão individual, tá? Ninguém é obrigado a acreditar ou deixar de acreditar em nada. Não tenho nada a ver com isso. Cada um acredita no que quiser, por favor. Mas muitas pessoas acreditam que o Jararaca, por ter passado tudo que ele passou, ele teve a alma regenerada de seus pecados, etc. E passaram a pedir milagres para ele, pedir que ele intercedesse junto a Deus, né? Milagres, tá? Enfim, e o túmulo dele é o mais visitado no dia de finados, é um túmulo que está totalmente conservado. Ele teve
tá cheio de flores, sempre tem flores no túmulo dele. Enfim, ele acabou virando um santo popular. Acabou tendo uma devoção popular. Eu acho que é o único cangaceiro que tem uma devoção dessa. Eu não conheço nenhuma outra história, assim, né? Claro, existem outras pessoas que simpatizam com esse, com aquele, mas dessa forma, o Jararaca tem uma história única. Os irmãos do Jararaca, também, que a família toda sempre viveu em Buíque, lá em Pernambuco. Aliás, se tiver alguém de Buíque aí, também Pernambuco, também dá um alô aí, por favor. Amo os estados... Bom, gosto do Brasil todo, mas... Eu gosto muito dos estados do Nordeste, tá, gente? Mas não que eu não gosto dos outros, por favor. Já gosto de todo mundo aí. Mas se tiver alguém aí de Pernambuco, dá um alô aí também. E chegaram a levar os irmãos dele. Os irmãos dele não tinham nada a ver com cangaço, tá? Não tinha envolvimento nenhum com nada, não tinha nada a ver. E chegaram, eram só irmãos dele, né? Chegaram a levar os irmãos dele já para visitar o túmulo dele lá em Mossoró. Só que eu vi um vídeo sobre isso de 1999. Então, como o Jararaca perdeu a vida em 27, eu imagino que os irmãos dele também já tenham ido embora, né? Porque já deviam estar bem idosos em 99, né? Imagina agora estamos em 2024, passou mais tempo ainda, passou um bom tempo, né? Acho difícil ter alguém, acho difícil ter alguém ainda. Enfim, mas levaram os irmãos dele lá para Mossoró para visitar o túmulo. Eles ficaram muito emocionados de verem o túmulo do irmão. E o Jararaca acabou entrando pro cangaço assim uma história muito louca também. Enfim, mas ele foi do exército, não sei o que, legalista. Ele foi, enfim. E ele acabou tropeçando meio que no cangaço, entendeu? Então, ele era considerado um cara até que tranquilo, que não era aqueles caras, né? Enfim. Eu acho que essa é a história do Jararaca, que merece ser lembrada, inclusive por esse... um erro... Gente, um erro que eu falo, um erro não justifica o outro, ainda mais quando parte do Estado. O Estado tem a responsabilidade de dar um exemplo. É aquela coisa, o pai e a mãe têm responsabilidade de dar exemplo para o filho, o professor tem responsabilidade de dar o exemplo para o aluno. Da mesma forma, gente, o Estado tem que dar o exemplo para o povo, né? E qual foi o exemplo que o Estado deu nesse caso? Que as leis podem ser quebradas? Foi péssimo. Enfim, como eu disse, não tô defendendo os atos dos cangaceiros, não tô defendendo os atos do Jararaca, não tô defendendo, em hipótese alguma, isso, tá, gente? Sem essa de, ai, tá com dó, leva para sua casa. Não, não ia trazer para minha casa. Ele já tava no lugar certo, ele já tava na cadeia, né? Ele já tava no lugar certinho. Ele já tava na cadeia, ele ia ser transferido para outra cadeia e ia ser julgado. E isso era o que tinha que acontecer, mais nada, né? O que o Estado fez foi errado, para dizer no mínimo. Tá bom, gente? Gente, se você já conhecia essa história, deixa nos comentários. Se você sabe mais algum detalhe, se você é da região de Buíque, Pernambuco, ou perto, ou da região de Mossoró, Grande Mossoró, no Rio Grande do Norte, se você também conhece essa história... se você já foi no túmulo do Jararaca, se eu falei alguma coisa que não estava certa, se eu falei alguma coisa, se eu esqueci de falar alguma coisa, enfim, gente, comentem aí, deixa nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de conhecer essa história, né? Não exatamente toda a história, né? Mas a maneira como eu narrei. Enfim, gente...
E aí já sabe, né? Curte, comenta, deixa like, ativa sininho, inscreve no canal, compartilha com alguém que você acha que vai se interessar por essa história, que pode ser da região também. Enfim, gente, ou que gosta nessas histórias do cangaço, tá bom? E é isso aí, gente. Olha, muito obrigada. O canal só tá crescendo. Nem sei como agradecer vocês. Muito obrigada mesmo por vários comentários muito legais mesmo. E muito obrigada também pelo número de inscritos que só tem aumentado. Então, ó, gratidão, coraçãozinho para vocês, porque é isso que vocês merecem, né? Tá bom? Então, um beijo da Greta para vocês e até o próximo vídeo.